Quem dominar a inteligência artificial vai dominar o futuro da humanidade, Betete. Duas situações, Betete. Veja bem, são dois momentos muito importantes. Os chineses desenvolveram o DeepSeek na versão V3 e depois R1 e fizeram uma coisa que aí que está o pulo do gato, Betete, e aqueles que nos ouvem veem. Eles lançaram a IA de código aberto. Eu venho advertindo sobre o crescimento pungente da China, da Rússia e da Índia, que poderão se voltar a qualquer momento contra nós. E mais um detalhe. E vamos começar, professor Luiz Antônio, por aquele sobrevoo. Daqui a pouquinho a gente vai para os Estados Unidos, daqui a pouquinho a gente vem para o Brasil, mas se a gente puder começar lá pela China, eu acho que de lá a gente vai vindo para cá. Veja bem, Betete, o que ocorre nesse momento? Nós estamos, e vocês sabem disso, aqueles que nos acompanham, né, que nós estamos numa transição, um mundo que mudou de um mundo unipolar na década de 90, quando a União Soviética caiu, era um mundo praticamente unipolar, os Estados Unidos mandava e desmandava, né, e todos que estavam com ele também. E agora nós temos um mundo multipolar. É impossível uma única potência, nesse momento, exercer o poder sozinha. Não há como ignorar a ascensão, tanto militar quanto econômica, da Índia, da Rússia, da China. E isso é uma composição. Por quê? Porque em disputas pelo poder, Betete, aqueles que nos ouvem e veem, ninguém que deteve o poder entrega assim simplesmente. Isso o Império Britânico não entregou sem lutar, né? O Império Romano não entregou sem lutar, o Império Otomano não entregou sem lutar. Ninguém entrega o poder sem lutar para preservá-lo. Isso é natural, é do ser humano. Então não há que se pensar que essa travessia que estamos fazendo de um mundo unipolar para um mundo multipolar, com a ascensão, pelo menos, dessas três grandes superpotências, Rússia, China e Índia, junto com os Estados Unidos, né? Pelo menos esses quatro atores, fora outros menores, estarão disputando esse bolo, né? Esse poder. Então, naturalmente, o atrito é praticamente inevitável, não é? E isso, o que nós precisamos fazer? Acompanhar, medindo a temperatura, a intensidade desse conflito, né? Analisando as variáveis que podem levar a uma situação que decorra em ameaça pessoal à sua segurança, à sua estabilidade financeira, à sua vida como um todo, né? E medir essas coisas. A pessoa pode pensar assim, eu estou no Brasil, eu não estou no hemisfério norte, né? Uma guerra, um problema lá não vai me afetar. Claro que afeta. Vejam o que aconteceu no início de 2020 com a pandemia do Covid, né? Que agora a CIA está dizendo, divulgou um relatório dizendo que provavelmente surgiu na China, não é? Então vejam bem, qualquer evento a nível mundial afeta a sua vida diretamente, porque o Brasil não tem poder armado, não tem poder econômico pungente, a maior parte da nossa economia é de commodities, né? Então nós sofremos severamente esses impactos. Então entender isso e acompanhar é fundamental. Então 2025 será um ano tal qual você planejar reagir aos eventos. Começando, então, seguindo o movimento do Sol, né, do Oriente para o Ocidente, no Japão não tivemos muitas novidades nesse período. O Japão segue uma linha um pouco preocupante no que tange ao seu endividamento. A economia chinesa tem sido um pouco mais reativa, um pouco mais aquecida, mas o nível de endividamento no Japão ainda é alto. Pulando para o continente, a Austrália não tem nenhuma novidade, exceto estar se empenhando em fabricar submarinos nucleares, mas isso ainda vai levar muito tempo dentro do acordo que eles têm. Inclusive, militares brasileiros da Marinha Brasileira sendo contratados pela Austrália, submarinistas, né? E indo embora, assim como aqueles pilotos da FAB também, que largaram a FAB para pilotar aviões civis. Nós tivemos aí recentemente a notícia de um militar da Marinha submarinista, né? É um excelente profissional que foi contratado para trabalhar na Austrália e ajudar lá com o submarino nuclear que a Austrália vai desenvolver. Pulando então, indo para o continente, a China está ainda com um problema sério de desaquecimento econômico, uma crise que eu anunciei lá no canal Checkmate Global
desde o início, há 3, 4 anos atrás, o canal vai fazer 5 anos agora em maio, eu anunciei pelo menos de 3 anos para cá, exatamente, né? Eu anunciei de 3 anos para cá, pelo menos, que o mercado imobiliário chinês estava estagnando e isso implicaria num problema de default na parte financeira. Esse vídeo 145 eu postei ontem à noite, esse aí, exatamente, né? Coloquei ele ontem à noite, né? E um assunto importante que eu abordo no 145, e foi tema, Betete, hoje, ainda falando de China, foi tema hoje em todos os jornais importantes dos Estados Unidos e especializados, e eu comentei no 145, que os chineses, um pouco antes dos americanos, anunciaram um novo modelo de IA chamado DeepSeek. Eu vou voltar nesse tema já, mas deixa eu concluir a parte econômica da China e a parte militar. Então, a China está sofrendo uma crise econômica bastante interessante, porque desacelerou, ela não está em recessão, desacelerou seu crescimento, deve crescer em torno de 3%, mas para ela isso é muito pouco para gerar riqueza para uma população tão grande. Ela tem um problema na área do mercado imobiliário, ela tem um problema na área financeira que financiou o mercado imobiliário, ela tem uma dificuldade demográfica, tá certo? E isso está gerando uma crise, Betete, isso é importante realçar aqui, que um dia, em algum momento, isso vai vir à tona, ainda está na parte de baixo do mar, mas virá à superfície em algum momento, uma crise entre o Xi Jinping, os militares e a elite do Partido Comunista Chinês. Okay? Então, isso pode... A temperatura está aumentando. Lá internamente bastante. Okay? Tanto que o Xi Jinping não quis nem ir na posse do atual presidente dos Estados Unidos, porque ele não gosta de sair da China quando há crises. Né? Você pode sair e não conseguir voltar. Né? Então, ele não sai. Né? Ele não aceitou o convite para ir na posse do presidente dos Estados Unidos, e depois o presidente dos Estados Unidos ligou para ele para conversar, mesmo ele tendo recusado o convite e mandado o seu vice para lá. Muito bem. Fechando esse assunto, a China lançou esses dias o seu caça de 6ª geração, né? Imperador Branco, um apelido que eles deram, eles gostam dessas simbologias. É um caça que todos estão olhando, o voo dele é um caça de 6ª geração. Os Estados Unidos ainda não conseguiu, inclusive deve paralisar o seu projeto de um caça de 6ª geração. Agora, o mais importante, Betete, aqueles que nos ouvem e veem, eu desenvolvo esse tema no 145. O 145 foi o vídeo para a área aberta, né? Onde eu desenvolvo uma série de conceitos estruturais para você passar bem por essa travessia, e depois eu vou às notícias dinâmicas, né? Eu explico lá no 145 qual facção que apoiou a eleição do atual presidente dos Estados Unidos, mostro lá, dentro dessa facção, as suas subdivisões, e mostro também um problema que está ocorrendo nesse momento entre Sam Altman, do OpenAI, e o Elon Musk. O Sam Altman, do OpenAI, já foi sócio do Elon Musk, quando eles fundaram juntos a OpenAI, depois brigaram e hoje são arqui-inimigos. O Sam Altman ele é favorável ao desenvolvimento total da inteligência geral artificial, e ele quer implantar isso de uma maneira genérica, inclusive dando a ela poder sobre armas. O Elon Musk é mais reservado sobre esse assunto, tem muita preocupação. Elon Musk já assinou documentos alertando para o perigo da IA, e os dois não se dão. Né? Já vamos falar de Estados Unidos, e nesse contexto, a China lança então uma nova IA chamada DeepSeek. Não vou entrar em todos os detalhes, vocês têm lá no 145, mas para vocês terem uma ideia, hoje esse foi o motivo de grandes reportagens nos Estados Unidos. E eu lancei o vídeo ontem, antes disso sair na mídia de uma maneira maior. Okay? Ontem eu falei o seguinte, a China tem uma startup, uma empresa chamada DeepSeek, e ela lançou seu modelo V3 e depois lançou o R1. Esse modelo de IA faz tudo o modelo mais avançado dos Estados Unidos faz. Ou seja, ele igualou
o sistema Zero One OpenAI e em alguns quesitos ainda ultrapassou. Lá no 145 Betete, você sabe que você é seguidor do canal, tudo que eu digo lá, eu cito a fonte. Então eu digo quem são os analistas dos Estados Unidos que estão dizendo isso, não eu. Os analistas americanos dos Estados Unidos que dizem, o termo certo é estadunidense, né, porque americano todos somos sul-americanos, mas eu cito os analistas que falam disso. E eu sempre uso, Betete, fontes do Ocidente para não parecer que é alguém lá se gabando. Aí, ó, o DeepSeek, ok? Ela derrubou, então, esse lançamento, conseguiu derrubar as ações de tecnologia do seu maior concorrente, que é o ChatGPT, é isso? Isso, e da NVIDIA, né? Lá eu explico duas situações, Betete. Veja bem, são dois momentos muito importantes. Os chineses desenvolveram o DeepSeek na versão V3 e depois R1 e fizeram uma coisa que aí que está o pulo do gato, Betete, e aqueles que nos ouvem vir. Eles lançaram a IA de código aberto. O que significa uma IA de código aberto? O que significa código aberto? Qualquer pessoa pode ir lá e aprimorá-la, dar sua contribuição. Okay? Então, quando eles fazem isso, colocando uma IA disponível, que já superou em alguns quesitos a mais avançada dos Estados Unidos, que é a Zero One da OpenAI, e ainda disponibilizam ela na internet, praticamente de graça, porque é código aberto, ela mata todas as visões de lucratividade para o futuro desses desenvolvedores de IA nos Estados Unidos. Quem vai pagar, e isso é o Button, eu cito ele lá no canal, quem vai pagar 36 vezes mais caro por algo que você tem igual de código aberto? E aí não é só isso, Betete, e aqueles que nos ouvem e veem. Os chineses, além de lançar essa IA de código aberto, olha, gente, eu estou falando isso assim, extremamente preocupado com o futuro do Ocidente. Isso não é para ter alegria, não. Isso é para ter atenção com risco. Ficar de alerta mesmo. Grave. Além disso, eles já prometeram lançar também, e eu digo lá isso, o que eles chamam o Linux dos capacitores, né? Eles estão lançando um novo capacitor, também de código aberto, tá? Xinjiang, se eu não me engano, o nome que está lá. Pode falar. Agora, quando nós lembramos dos Estados Unidos da América, essa questão de software, né? Google, né? As redes sociais, todo o domínio o Vale do Silício, ou seja, nós sempre associamos os Estados Unidos em primeiríssimo lugar nessa parte de tecnologia da informação. Ultimamente, a China crescendo também no mercado de automóveis, né, e da indústria pesada, e agora ela está querendo colocar o dedinho ou a mão inteira nessa área da tecnologia. Isso é preocupante, né, professor? Muito, porque quem dominar a inteligência artificial vai dominar o futuro da humanidade, Betete. Ok? E eu venho, desde 2013, nos meus primeiros artigos, então já são 12 anos, e depois aqui no canal Checkmate Global, de 5 anos para cá, eu venho advertindo sobre o crescimento pungente da China, da Rússia e da Índia, que poderão se voltar a qualquer momento contra nós. E mais um detalhe. Obrigado por ter assistido esse corte. Agora, a entrevista completa é imperdível. Clique aqui e assista a entrevista completa. Experimente os benefícios da creatina para a sua saúde. Aproveite a promoção adquirindo hoje mesmo no site da Nutrigenes.